Boa noite. Bom, nós vamos seguir a nossa série. Hoje nós vamos falar sobre o servir. Convido você aí abrindo a sua Bíblia, lá em Romanos 12. Só para a gente rever, lembrando que a gente está usando como inspiração o livro Ame Sua Igreja, do Tony Merida. O primeiro, qual foi? Pertencer. Segundo? Pertencer. Segundo? Acolher. Terceiro, congregar. E o quarto, agora, servir. Eu acho que não é em vão. Cuidar, ainda tem um cuidar semana passada, né? Então pertencer, acolher, congregar, cuidar e ser cuidado, né? E servir. Eu acredito que ele não fez essa ordem em vão, né? Então, até você servir, digamos assim, você tem que pertencer, você precisa acolher, você precisa congregar, você precisa cuidar, aí você se torna um servo, digamos assim. Bom, se você já abriu Romanos 12, 2, fica com ele aberto, hein? A ideia hoje sempre quando eu falo isso eu acabo quebrando a cara, mas a ideia é ser bem objetivo e ficar num ponto só. Até porque o servir é algo que nós constantemente falamos aqui na igreja, e eu não quero ser repetitivo nesse tema do servir. Quero tentar trazer o servir de uma maneira que você compreenda o servir não como um prestar tarefas a Deus periodicamente. Eu não quero que você reduza o servir a prestar um favor a Deus no seu final de semana. A ideia é que você entenda que o servir é uma condição diante de Deus, onde passa a ser a nossa forma de vida, passa a ser a nossa maneira de viver. Então, nós não servimos, nós somos servos. Então, servir faz parte da nossa condição de servo diante de Deus. Então, não se resume a um lugar, não se resume a um tempo, não se resume a uma tarefa. É uma forma de ver o mundo, uma forma de viver aqui nesse lugar. Então, é uma forma de exercer na prática o sacrifício vivo, que é a ideia que nós vamos trabalhar hoje aqui. Amém? Vamos orar mais uma vez? Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua graça, pelo Teu amor, pelo Teu perdão. Perdoa os nossos pecados, ó Pai. Perdoa, Deus, as nossas falhas diante de Ti, ó Pai. Te peço, Deus, que Tu quebrante o nosso coração, que Tu tire, Deus, tudo aquilo que nos impede, ó Pai, de ver com clareza, Deus, a Tua vontade, de ver com clareza, ó Pai, os ensinamentos que Tu tem a cada um de nós, ó Pai. Renove, ó Deus, o nosso coração, ó Deus, renova, ó Deus, a nossa mente, ó Deus, para que nós possamos ver, ó Deus, claramente, ó Pai, a Tua vontade para as nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus que nós oramos, amém. Eu não vou me prender a alguns versículos que eu vou ler aqui para vocês, só quero fazer você refletir. Existem alguns versículos que são bem famosos na Bíblia, principalmente quando ele é costurado, né? Quando ele é lido de uma maneira isolada. E tem versículos que você pode amar ou você já amou, né? Mas eu tenho certeza que muitos amam esses versículos, né? Tem um versículo que está lá em João 14, que vai dizer assim: o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Jesus que está dizendo isso aqui. Lá em João 15, vai dizer também que pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Eu não sei em que contexto você já leu, ou se você já entendeu esses versículos,
Mas uma pergunta a ser feita, que você reflita: tudo que você pediu a Deus, você recebeu? É unânime aqui até agora. Quando eu falo tudo, é tudo. Não vai me vir com aquela desculpinha que quando não vem, você fala assim, é que faltou fé. Não veio porque faltou fé. Mas esse versículo fala, Jesus mesmo está dizendo, o que você pedir lhe será concedido. Lembre-se, eu estou tirando ele do seu contexto, estou lendo ele como isolado aqui, um versículo isolado. Muitas vezes esse versículo ele é lido como se Jesus fosse um gênio aqui da lâmpada e te concedesse pedidos de maneira ilimitada, baseado naquilo que você quiser ler, quiser pedir. Você então está andando, você está vivendo e você usa ali do nome de Deus para pedir coisas para você. Nós sabemos que, biblicamente, nós vamos ver isso aqui também, que esse versículo não é visto dessa maneira. E nós também sabemos disso na prática. Quem nunca tentou, mesmo sabendo que não é assim? Ou quem nunca já pensou dessa maneira? E quebrou a cara porque viu que não é bem assim que as coisas funcionam. Mas você sabia que esse versículo, ele é verídico? Você sabia que esse versículo, quando analisado da maneira certa, da maneira correta, Deus sim responde a nós e concede a nós de maneira ilimitada, mas a pergunta é o quê? Para quem? É isso que nós devemos refletir. Eu queria te contar duas histórias que vão te fazer entender um pouco isso. Eu lembro quando eu era adolescente / criança, eu não lembro exatamente a idade, mas foi a idade que a criança ela se torna um mandalete dos pais. Acho que todos já passaram por isso. O pai e a mãe têm confiança suficiente que você possa sair de casa, que você possa atravessar a rua e que você possa ir até o armazém mais perto ali da sua casa. E eu lembro que a minha mãe cometeu um grande erro na sua vida. Ela me tornou um mandalete oficial e abriu uma conta no armazém na esquina de casa. E alguns pais ali eu acho que já cometeram esse erro pelo que eu estou observando. E toda vez que ela precisava de alguma coisa, ela falava assim para mim: Juninho, vai lá no armazém e coloca na conta. Coloca na conta. Eu não lembro quantas vezes eu fiz isso, que eu vou confessar para vocês, mas eu lembro quando começou. Eu lembro de um domingo de tarde, tinha uma galera lá em casa. E nós fomos juntos cumprir esse mandalete. E alguém falou algo tipo assim: por que você não leva um docinho para nós? Por que você não compra um picolé para nós? Meus irmãos, aquela sugestão abriu um portal na minha mente. E eu comecei a pedir coisas além daquilo que a minha mãe tinha pedido, ou tinha me dado permissão. Eu lembro que naquela época tinha um negócio na Frutari, que era o palito premiado. Mas eu nunca comi tanto picolé na minha vida, tentando achar os premiados. E achava os premiados, só que até achar os premiados, eu gastava muito ali. E eu não tinha noção de valor, para mim aquilo ali era como se fosse o paraíso. Entendeu? Nossa, como é fácil ter as coisas, como é bom. Eu pedia doce, eu pedia bala, eu não pedia só para mim. Eu me achava, eu sempre levava alguém junto. E meio que fazia assim: escolhe o que você quer. Que eu vou colocar aqui na conta aqui da minha mãe. O troço aqui está liberado. Eu não sei se você sabe, como eu era o mandalete oficial, a minha mãe não ia até o armazém. Só o representante oficial ia, que era eu. Mas tinha um dia que a minha mãe ia, sempre ia, no final do mês, pagar a conta. Gente,
Eu sei que quando a minha mãe voltou aquele dia do armazém, eu apanhei bastante. Eu apanhei muito, muito. E tem um problema enorme para minha mãe, para meu pai. Eu dei uma conta que hoje eu sei que era uma conta que foi muito difícil ser paga. Porque eu gastei além da conta, além das suas condições. Paralelo a essa história, eu quero te contar uma outra história muito parecida. Imagina que um grande senhor possuía uma extensa faixa de terra, uma chácara maravilhosa. Nessa chácara havia porcos lindos, bois, vacas, ovelhas, galinhas, um lago maravilhoso. Tudo que você possa imaginar, assim, o pasto era verdinho, a casa era uma casa de cinema, uma casa muito linda, muito bem feita, muito bem cuidada. Certo dia, esse senhor, ele chamou o seu servo e falou assim para o seu servo: olha, eu vou precisar sair, vou passar um tempo fora, e eu quero te deixar responsável aqui pelas minhas terras. Eu quero que você seja o responsável. E mais, eu vou te dar condições para que você possa cuidar desse lugar com maestria. Ó, tá vendo aquela venda lá? Você pode pegar o que você quiser de maneira ilimitada. Eu vou te dar ainda uma conta ali no banco. Você pode pegar o recurso que você quiser de maneira ilimitada. E um dia eu vou voltar, só que eu não vou te falar quando. Eu não vou dizer quando eu vou voltar, não vou te dizer a hora, mas um dia eu vou voltar. E até lá eu quero que você cuide. Eu quero que você cuide de tudo isso aqui que eu tenho aqui. Esse senhor vai embora e o servo fica ali cuidando de tudo. Passa um bom tempo, passa um bom período. E o Senhor volta para suas terras, para sua chácara. E quando ele chega na sua chácara, ele começa a tomar um susto. Ele começa a ver o quanto as suas terras estavam descuidadas. Tinha um monte de boi, um monte de vaca, tinham só um pouquinho, estavam tudo magrinha, descuidadas, com fome, com sede, não tinha pasto. O lugar onde... eu sou meio ruim de chácara e campanha, viu? O lugar onde cuidava lá, guardava seus cavalos, o estábulo, estava tudo caído. O cavalo estava magrinho, os porcos, coitados, estava tudo muito feio. O lago estava seco. A casa principal, que era uma mansão, era algo muito lindo, tinha até piscina, era bem cuidado, estava abandonado. Mato, 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 janelas quebradas. E esse senhor vai andando e vai olhando tudo, ele vai ficando triste, e assim, mas como que isso foi acontecer? O que aconteceu aqui? De repente ele olha para a casa do seu servo. E em volta da casa do seu servo construiu um muro bem alto, com aquilo que coloca ali de segurança em cima, cerca elétrica. Chegou lá, apertou a campainha, tinha um identificador visual assim moderno. O porteiro atendeu ali, falou assim: pois não, eu vim conversar com o meu servo. Um minuto, pois não. Aí abre aquela porta imensa, assim. De repente, esse senhor entra ali dentro das posses do seu servo e vê um pasto verde, lindo. Começa a ver uma casa maravilhosa, bem feita, grande. De repente, ele é atendido pela governanta número 1. Pois não, seja bem-vindo. Vou te acompanhar aqui até a sala principal aqui.
Só um minuto que a governanta número 2 vai vir lhe atender melhor. Aí vem a governanta número 2 trazendo aquele bolinho feito na hora, quentinho, um suquinho. E o Senhor começa a observar e ver tudo que tinha naquela casa, tudo do bom e do melhor, brilhando, mármore, telas, tudo maravilhoso. Ele olha para fora assim, vê um lago imenso, os filhos do seu servo lá brincando com jet ski para tudo quanto é lado. Ele olha para um lado assim, tinha uma sala assim dentro da casa, que era a sala dos troféus, animais que foram abatidos, né, e as presas, e as peles, aquela coisa toda. De repente aparece a governanta número 3. O senhor está bem atendido? O senhor precisa de mais alguma coisa? E ele começa a olhar os animais do seu servo. Eles não conseguiam nem andar de tão gordo que eram. Ficavam assim, ó, virado para cima as vacas, de tão gordos. O chiqueiro era um brilho. Os porcos brilhavam, parecia que eles eram encerados diariamente. Assim, né? Os porquinhos imenso, imenso, imenso. As galinhas, nossa, galinhas lindas, os galos, pato, tudo lindo, tudo bem feito, tudo bem apresentado. De repente chega o servo lá. Oh, meu senhor! Aí o servo indignado, mas o que aconteceu aqui, rapaz? Eu deixei lá minhas terras, lá, minha fazenda, minha chácara para você cuidar, está um caos, está abandonado. Eu te dei recurso para isso. Pois é, mas eu apliquei os recursos aqui na minha casa. O que essas histórias nos ensinam, e eu quero ilustrar nessa noite, esse versículo aqui é uma verdade, você sabia disso? Esses versículos que nós lemos é uma verdade. Mas o contexto dele, ele não está dizendo que nós podemos pedir o que nós quisermos para a nossa vida. Até Tiago vai explicar um pouco melhor, sem a gente precisar afundar muito no contexto aqui desses dois textos. Tiago 4,3 vai dizer assim: e quando pedem, não recebem, porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Deus, ele nos dá recursos ilimitados, quando esses recursos são pedidos para serem investidos no seu reino, na sua obra. Você sabia disso? Que Deus, ele tem recursos ilimitados para que os seus servos possam trabalhar com excelência, para que os seus servos possam investir na obra do seu Senhor. Nosso Deus nos dá condições livremente para que nós possamos ser bons servos. A reflexão hoje que eu quero que nós tenhamos é aonde nós temos investido o nosso tempo, aonde nós temos investido as nossas orações, aonde nós temos investido o nosso esforço, o nosso fôlego de vida. Será que nós estamos mais preocupados com a nossa vidinha, ou nós estamos preocupados com o reino de Deus? Servo não é um período, é uma vida, é uma forma de ver a vida. O texto de Romanos, que eu pedi para você abrir aí, que eu amo esse texto, ele vai dizer: rogo-vos, pois, suplico que entregue o seu corpo a Deus por causa de tudo que ele fez por vocês. Entreguem o seu corpo a Deus. Uma versão mais antiga vai dizer: pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo. Ou seja, baseado naquilo que Deus fez por nós. Deus, ele morreu na cruz por nós. Deus, ele deu uma nova vida para nós. E agora a nossa nova vida é uma nova vida.
Nós vamos viver ela de uma maneira diferente. A nossa condição de morto, agora vivo, passa a ser uma condição de servo. A maneira com que nós vamos viver nesse mundo é uma maneira onde nós vamos nos preocupar em servir a Deus. Nós estamos preocupados em servir a Deus em todos os momentos da nossa vida. Não se limita ao tempo de igreja. Isso é muito importante. Na nossa conclusão aqui nós vamos usar algumas motivações para nós sermos bons servos aqui dentro da igreja. Mas nós não podemos limitar esse presente precioso de Deus, que é a condição de podermos servir a Ele com as nossas vidas. Quando ele está dizendo aqui que nós devemos entregar a nossa vida, nós devemos apresentar como um sacrifício vivo, é que nós precisamos entender que um servo, ou ele é servo ou ele não é servo, não tem meio servo, não tem meio expediente com Deus. Não, Deus, contigo eu quero meio expediente só. Eu vou fazer o seguinte, Deus, só os finais de semana, 2, 3 horinhas, tá bom? Com Deus não tem isso. Ou você pertence a Ele, ou você é servo dele 24 horas por dia, para sempre. Ou você pertence a Ele, ou você não pertence a Ele. Não existe em cima do muro com Deus. Entenda isso. Não existe em cima do muro com Deus. Com Deus é sim, sim, ou não, não. Por isso que ele usa aqui o sacrifício vivo. Você não sacrifica um animal pela metade. Sacrifício significa entrega total. Só que para Deus é o sacrifício de toda a totalidade da nossa vida, do nosso fôlego, das nossas forças, do nosso amor, da nossa paixão. Como que nós vemos se nós temos sido bons servos? Como que nós sabemos que nós estamos nos preocupando com o reino de Deus? Reflita comigo, que seja uma reflexão nossa, minha, sua. Nós temos orado pelo crescimento do reino de Deus aqui em Livramento. O quanto nós temos colocado nas nossas orações. Porque um servo, ele se preocupa com o reino de Deus, não com as suas posses. Ele se preocupa com o mover de Deus aqui, nesse lugar. Nós somos servos. Nós queremos o crescimento do reino de Deus, o avanço do reino de Deus. Não é o nosso avanço, não são as nossas posses. Nós vemos muito como está o nosso coração, quando nós distorcemos os textos de Deus para o nosso alcance e para a nossa vida. Usamos Deus como um empregado nosso. Eu determino, Deus, faz isso aqui para mim. Me dá eu determino, Deus, que eu quero uma promoção. Eu quero ganhar mais. Eu determino. Porque está lá, Deus, onde a planta do meu pé pisar, tu vai me dar. Está lá, o que eu pedir será concedido. Nós até mudamos, quando o nosso coração está longe, quando o nosso coração não entendeu, não é um coração transformado, nós pensamos somente em mim. Se a gente recuar um pouquinho aqui no João 15, no versículo 7, antes dele dizer, pedirão o que quiserem, lhes será concedido, ele está dizendo assim, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, lhes será concedido. Ambos os textos, Jesus está direcionando aos seus discípulos. Ele está dizendo aos seus discípulos, olha, vocês vão seguir aqui, vocês vão ser minhas testemunhas aqui. Se vocês tiverem com as minhas palavras, se vocês pensarem no meu reino, eu vou lhe dar condições para que vocês possam avançar, para que vocês possam fazer com que o meu reino cresça. Romanos, ele vai seguir lá dizendo, o sacrifício vivo seja santo, agradável, que é o vosso culto racional.
Uma versão um pouco mais fácil vai dizer que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorar. A verdadeira forma de adorar a Deus é a maneira com que nós vivemos aqui nesse mundo. É a maneira com que nós servimos a Deus nesse mundo. Ou seja, se nós servimos ou se nós não servimos a Ele. A nossa vida ela deve ser por inteiro para Ele. A nossa vida deve ser do tipo que Deus considera agradável. Ela deve ser santa, separada para Ele. Porque essa é a verdadeira forma de cultuar a Deus. Nós cultuamos a Deus, nós prestamos adoração a Deus pela maneira com que nós servimos Ele nesse mundo. Deus espera de nós não um tempinho, não um favor, não algumas tarefas. Deus espera de nós uma vida entregue a Ele. Esse é o nosso desafio. É nós colocarmos nas nossas orações não os nossos interesses, mas os interesses de Deus nesse mundo. Uma forma, como eu falei, comece vendo as suas orações, os seus planos, os seus objetivos de vida, o que nós temos como meta na vida. Às vezes nós olhamos para missionários que abrem mão do conforto, abrem mão da sua vida social e se dedicam e até arriscam a sua vida em alguns países, em alguns lugares. Às vezes nós olhamos para essas pessoas e achamos que eles são especiais. Que eles são especiais, ou seja, isso não é para qualquer um. Ou seja, se dedicar a Deus dessa maneira, de colocar primeiro os interesses de Deus acima dos nossos, ou seja, pensar na vontade de Deus acima das nossas, direcionar a nossa vida conforme nós vamos ser úteis a Ele, a Deus, abrir mão dos nossos pensamentos e construir a nossa vida de uma maneira que Deus vai ser mais honrado e os nossos dons vão ser mais úteis para o reino de Deus. A gente acha que é coisa específica de pessoas especiais, missionários loucos da cabeça. Você sabia que esse é um chamado para todos nós? Ser discípulo e ser servo. Nós também temos essa escolha, nós temos esse divisor de águas na nossa vidinha aqui, ó, cada um. A maneira com que nós oramos, a maneira com que nós planejamos a nossa vida, nós também podemos nos colocar numa condição de servos, aonde nós vamos honrar a Deus em primeiro lugar, seja nas nossas escolhas, seja nas nossas decisões. Você vai se mudar, surgiu uma notícia na sua vida, e você vai ter que se mudar, uma oportunidade de emprego. Quando nós olhamos para a oportunidade de emprego baseado só no que nós vamos ganhar, ou seja, no dinheiro que nós vamos ganhar baseado numa promoção, aí parece que o nosso coração está sendo muito egoísta, ele está muito focado nos nossos interesses. Quando nós olhamos que uma promoção de emprego pode nos colocar em um lugar onde não tem uma igreja, por exemplo, e lá você vai começar um bom trabalho, ou você descobre que lá tem uma igreja muito pequenininha que está precisando de ajuda, aí você vê, nossa, eu vou me mudar, mas eu vou abençoar uma igreja. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo colocar. Uma vez eu conheci um pastor, ele foi muito importante para o meu chamado, e eu pensava que ele era louco antes. Eu tinha quase certeza que ele era louco. E de fato ele era louco. O cara era louco por Jesus. Era louco por Jesus. E ele me falou uma coisa que para mim, nossa, esse cara tá muito espiritual. Olha o meu pensamento, está muito espiritual. Ele falava assim:
que nós devemos orar até pelas pequenas decisões da nossa vida. Eu vou comprar um sapato, eu vou comprar um tênis, eu devo orar para ver se realmente se aquilo ali vai glorificar a Deus, ou se aquilo ali vai abastecer um prazer, uma vaidade, ou um vício. Eu olhava para aquilo e a minha cabeça só pensava assim, sério, cara, eu vou orar a Deus por cada decisãozinha na minha vida. Você vai no cinema, ora a Deus, para mim eu achava aquilo ali, não, isso aí não é para mim. Esse cara é louco da cabeça. A vida foi passando e cada vez mais isso aí faz sentido para mim. O que ele estava querendo dizer é de que maneira, de que forma, o jeito que nós estamos vivendo, o jeito que nós estamos administrando a nossa vida, de que forma isso está impactando no reino de Deus. De que forma as nossas decisões estão impactando no reino de Deus. Ele estava querendo me dizer o seguinte, analisar cada gasto, para ver se aquele gasto não ia ser, por exemplo, um gasto baseado num consumismo, ou baseado numa fuga. Vou gastar só para me desestressar. Qual é a motivação daquilo ali? Ele estava querendo me ensinar que a gente tem que cuidar da forma com que a gente vive, para ver se a gente está vivendo uma vida de egoísmo, uma vida superficial, ou a gente está pensando, colocando na nossa vida o reino de Deus. O reino de Deus está fazendo cada vez mais parte do nosso cotidiano. E que de maneira nós podemos impactar no reino de Deus através da nossa vida, por mais pequena que ela seja. Nós temos um desafio como igreja. O pessoal tem me perguntado, agora começaram a me perguntar. Passou um tempo, começaram a me perguntar. Vocês lembram qual foi o desafio que eu lancei para a igreja aqui? Expansão. A motivação do nosso coração, eu creio que seja como igreja, não é vaidade, é que a gente quer alcançar mais pessoas, a gente quer impactar a cidade. Eu vou te contar uma coisa, um segredo, não conta para ninguém. Não conta para ninguém, vou te contar um segredo. Você sabia que quando nós temos o desejo de investir no reino de Deus, quando nós temos planos para investir no reino de Deus, para ser bênção no reino de Deus, através da nossa igreja local, você sabia que Deus paga a conta? Você sabia que esse versículo se torna uma verdade? Você sabia que esse versículo se torna uma realidade? É isso que ele está dizendo para os discípulos. Olha, se for para investir no meu reino, eu vou dar condições. Se for legítimo esse desejo de alcançar pessoas, que o reino de Deus se expanda aqui nessa cidade. A nossa cidade precisa cada vez mais de igrejas que levem pessoas a Jesus. Ele paga a conta. Agora, não é tão fácil assim. O que eu respondi quando me perguntaram quando é que estão os nossos projetos, eu respondi o seguinte: primeiro, eu como pastor, eu preciso ver o comprometimento nosso como igreja. A primeira coisa é que se nós estamos sendo fiéis. Não adianta a gente pedir que Deus pague essa conta se nós não estamos sendo fiéis com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. É a nossa responsabilidade, é o nosso comprometimento. Não adianta a gente pedir que pessoas venham nos ajudar a investir nessa expansão, se essa expansão não está nas nossas orações. Você tem orado por isso? Nós temos orado como igreja. Deus, nós precisamos avançar. Nós estamos apertadinho ali na colina, está apertadinho ali. Está difícil das pessoas chegarem lá. Às vezes nós mesmos que somos aqui de Livramento, nós perdemos. Está apertadinho. A rua aqui, para a glória de Deus, enche aqui de carro quando a igreja lota.
Deus nos deu uma cabeça para pensar. A gente sabe que se a gente estiver melhor localizado, a gente vai alcançar mais pessoas. Porque nós queremos uma igreja que não impacte só esse bairro, mas impacte a cidade. Mas está nas nossas orações, nós temos sangrado por isso, nós temos almejado isso. Nós perdemos o nosso sono por aquilo que Deus diz para nós. Não se preocupem com isso. Distorcemos muitas vezes os textos bíblicos para que Deus cuide das nossas vaidades. Ele fala que nós não devemos nos preocupar com o que comer e com o que vestir. E muitas vezes as nossas orações estão lotadas disso. Agora, aquilo que Ele dá de maneira livremente, nós não oramos. Você já orou para Deus assim: Deus, eis-me aqui, eu sou um servo teu, e eu quero te servir mais. Me dê oportunidades. Me coloque pessoas que eu possa servir. Sabia que essa oração vai ser respondida? Você sabia que essa oração vai ser respondida? Deus, eu quero fazer parte para que o teu reino avance. Sabia que Deus vai dar condições para que essa motivação de servir a Ele seja concluída, tenha sucesso? O convite de servir, meus irmãos, é fazer parte do plano de Deus para esse lugar. É fazer parte do que Deus está fazendo no mundo. Eu sempre amei ouvir histórias de missionário. Sempre amei. Toda vez que eu vou em algum encontro, toda vez que eu vou conversar, é muito bom, talvez você se identifique comigo, é muito bom quando nós ouvimos histórias sensacionais. Sabe o que é uma história sensacional? É aquela história que um homem de Deus compartilha conosco e nós estamos ouvindo ali. E geralmente essa história ela tem os seus desafios. Ela tem um drama que é assim, Deus responde algo que para muitos era impossível. Nossa, que eu já ouvi dessas histórias. Eu já ouvi cada história assim que eu falo assim: olha, eu só acredito porque é Deus. Você não gosta de ouvir boas histórias acerca do que Deus tem feito no mundo? Melhor ainda, quando nós contamos as histórias. Quando nós contamos as histórias do que Deus fez através de nós. Você já pensou daqui a um tempo, nós contando, nós compartilhando dessa história? Nós estávamos lá, numa igreja chamada Igreja Colina, num bairro lá de Santana do Livramento, um bairro pequeno. A igreja começou bem pequenininha ali no bairro, essa igreja foi crescendo, ela foi alcançando a cidade. De repente, Deus colocou a motivação no coração daquela igreja, que essa igreja possa expandir, que essa igreja ela possa crescer, que essa igreja possa impactar a cidade, de uma maneira que haja um avivamento nessa cidade, que essa igreja possa ser instrumento de Deus. Pensou pessoas assim, a lote, conhecendo a Cristo e tendo suas vidas transformadas. Nossa, eu quero fazer parte disso. Já pensou você contando essa história? E aí sempre tem aquele ar, aquele drama, mas tinha um problema. Você não conhece o mercado imobiliário de Livramento. Você não tem noção do problema que nós tínhamos lá para enfrentar. O pastor foi atrás de imóveis para alugar, 12 mil para cima. O pastor foi ver terrenos para construir, e um deles cobraram 7 milhões. A gente aproveita e pega sempre o extremo da história, Fazer aquela história vibrante, Nossa, e foi muito difícil, mas você não vai acreditar.
nós vimos que Deus estava naquele plano, que Deus estava naquele projeto, que não foi pela nossa força, não foi pelas nossas mãos. Nós apenas nos comprometemos, nós tivemos um compromisso de servir a Deus, e Ele abençoou, e Ele fez o impossível, e Ele fez com que essa história fosse uma verdade. Para tudo na vida é sempre bom ouvir as histórias, mas para as histórias serem reais na nossa vida, elas precisam de um comprometimento, elas precisam de um sangue nosso. Nós precisamos crer, nós precisamos servir a Deus com todo o nosso fôlego, com toda a nossa vida. Nós precisamos querer o reino de Deus. Começa pelas nossas orações. Começa pela forma com que nós nos envolvemos. Não adianta a gente querer e não querer fazer parte. Tomara que consiga esse negócio da expansão, vai ser bem legal. Vai ficar mais perto da minha casa. Vai ser maravilhoso. Eu não vou precisar andar tanto da minha casa. A gente só pensa em nós, não é em nós. A gente tem que pensar no reino de Deus. Isso tem que tirar o nosso sono. A gente tem que perder o sono por causa disso. A gente perde o sono pela provisão de Deus amanhã, né? Isso ele fala o quê? Não precisa, eu já cuidei. Não é nem que eu estou cuidando, eu já cuidei. Agora a gente tem que perder o sono por causa disso. Aí a gente vai lá orar, Deus, estou aqui, eu estou ansioso por esse negócio dar certo. Então eu vou orar, vamos clamar, vamos se envolver. Nós precisamos, meus irmãos, desapegar dessa vida e nos apegarmos mais no reino de Deus. Foi para isso que Ele nos trouxe de volta à vida. Foi para isso que Ele nos tornou seus servos, discípulos, para que nós possamos viver para a honra e glória do seu nome. Amém? Eu vou seguir a tradição aqui dessa série e vou ler o finalzinho. Passos de ação. Você foi chamado a capacitar para servir, mas como continuar ávido para servir? Eis aqui algumas ideias para a sua consideração. Aqui tem algumas sugestões que o nosso autor ali ele vai nos dar. E aqui sim, pode ser aplicado no nosso contexto local como igreja ou na nossa vida de servo. Primeiro, mergulhe nas verdades do Evangelho para obter motivação constante. Saiba disso, quanto mais nós temos clareza acerca do Evangelho de Deus, mais motivados nós estamos para servir o nosso Deus. Conhecimento e certeza das promessas de Deus não são em vão. Fortalecem a nossa fé e abastecem a nossa motivação. 2. Lembre-se que o discipulado envolve mais que saber algumas coisas. Discipulado não é só beber de conteúdo, de conhecimento. Discipulado é uma resposta que nós damos ao nosso Jesus, é seguir o nosso Deus, seguir a Jesus. Constantemente nós somos chamados por Jesus Cristo para seguirmos, para termos uma atitude, para termos uma ação. 3. Faça da pregação da palavra, das ordenanças do batismo e da ceia do Senhor meios para cultivar um coração que se apraz no serviço. Quando for convencido e desafiado, arrependa-se, prepare-se para se tornar um praticante da palavra. Quando vir alguém se batizando, lembre-se do seu próprio batismo. Lembre-se também do que o batismo significa, a morte do velho e o nascimento do novo eu.
Quando praticar da ceia do Senhor, examine o seu coração, dê graças a Jesus e reflita sobre o reino vindouro. Permita que essa sagrada ordenança renove em você uma paixão por servir. 4. Seja um servo, não um crítico. Acolha uma família de visitantes na igreja, receba os universitários em sua casa, contribua generosamente com os custos da congregação, cuide das crianças, voluntarie-se para missões, arrume os bancos, faça parte do grupo de louvor, acolha uma família de refugiados, leve comida a um irmão idoso ou aconselhe um jovem estudante. Esses são alguns poucos exemplos de como você pode se dedicar às boas obras em nome de Jesus. Você foi chamado e capacitado a servir, mas está verdadeiramente disposto a isso? 5. Esteja atento às necessidades daqueles que trabalham na igreja e se ofereça para ajudar como for possível. Fique atento aos avisos, comunicados e a qualquer outra forma de comunicação para que você saiba o que está acontecendo e possa contribuir. 6. Pergunte aos seus líderes quais as necessidades particulares e se ofereça para ajudar. Desse modo, você pode encontrar alguma oportunidade para colocar seus dons em prática ou simplesmente ajudar alguém. 7, para terminarmos, ore para que seus colegas, membros da igreja, sirvam ao Senhor com alegria. Amém? Eu vou te fazer um convite. O mesmo convite eu vou estender para os nossos irmãos que vão estar assistindo ali a nossa mensagem gravada. O convite que eu vou fazer é para que você reflita na maneira com que você tem servido a Deus. Eu quero que a resposta não seja agora. Eu quero que você dê uma resposta no domingo que vem. Você sabe qual é a nossa posição como servos? Que representa que nós somos servos de Jesus? Quando nós estamos e ficamos de joelhos. Que você reflita acerca de como você tem vivido a vida. Lembre-se que ser servo não se resume a momentos. É uma forma com que você vê a vida e o Evangelho. É uma condição diante de Deus. Se você precisa mudar alguma coisa, ou se você quer fazer um compromisso com Jesus, Deus, eu quero sim ser um servo em tempo integral. Eu quero ser um servo que está totalmente entregue nas suas mãos. Não é um servo 40%, 70%, 10%. É um servo por inteiro. Eu te convido a semana que vem, no nosso próximo culto, a começar o culto de joelhos na presença de Deus. Que possa ser a nossa resposta na prática. Que possa ser a nossa resposta consciente. Deus, pensei, orei, sim, eu quero ser um servo que dá a vida em prol do teu reino, amém?